Pacto. Pacto. O assunto hoje é pacto. Mas o que é pacto, hein? A palavra pacto. Pacto, gente, é um acordo feito entre dois seres. Um negócio, um tratado, uma promessa, um registro. Entendeu, gente? Tem pacto que é verdadeiro. Entendeu, gente? Pacto verdadeiro. E tem o pacto que não é verdadeiro. Por isso, nos mandamentos da lei, tem um item que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Então, gente, o pacto que não é verdadeiro é o pacto que é falso. É a mesma coisa de eu falar para uma mulher: eu te amo. E nunca amei aquela mulher. Ou a mulher disser para um homem: eu te amo. E ela nunca amou ele. Entendeu, gente? Faz um pacto em nome do amor, mas não existe amor. Mas quando o pacto é verdadeiro, aquela palavra eu te amo, ela sai de coração. Mas eu pergunto, o que é amor? O que é o amor? Que a pessoa fala assim, eu te amo, dentro da verdade. O que é o amor, hein? Porque para o pacto ser verdadeiro, tem que sair do coração. Eu te amo. E ter amor. Mas o que é ter amor numa pessoa, hein? Hã? É isso aí, gente, é que é o problema, que falar que ama é uma coisa, amar é outra coisa. Entendeu? Eu quero amar uma pessoa, mas não tenho amor. É a mesma coisa de eu querer ter uma fazenda, mas não tenho dinheiro. Para mim ter uma fazenda, eu tenho que ter dinheiro. Entendeu, gente? E para mim amar, eu tenho que ter amor. Agora eu pergunto, o que é o amor? O que é o amor? Amor. É aí que está o problema, né? É aí que está o problema. O amor, ninguém planta. Ele nasce sozinho. E onde nasce o amor, também nasce o sofrimento. O amor é sofredor, gente. Entendeu? O amor é benigno. O amor não trata com leviandade. O amor suporta tudo. E o amor nasce sozinho, não precisa ninguém plantar ele. E onde ele nasce, também nasce o sofrimento. O homem vê uma mulher,
e nasce um amor no coração dele por aquela mulher. Mas ela é casada, ela... Entendeu, gente? O mesmo que nasceu no coração dele, não nasceu no coração dela. E aí, como é que fica? E os dois... Acontece que, por acaso, os dois se casam. Que os casamentos, eles aparecem, não é... Porque muitas vezes nós queremos, não. Os casamentos vêm por caminho que, às vezes, nós não imaginamos. Quando o nosso caminho pinta um casamento. Eu preciso de uma mulher. Mas a mulher que eu consigo não é a mulher que eu amo. A mulher precisa de um marido, de um homem ao lado dela. Mas o homem que aparece, que ela consegue, não é o homem que ela ama. O homem que ela ama, às vezes, está nos braços de outra mulher. O homem a mulher que ele ama, às vezes, está nos braços de outro homem. Mas, quando se fala em pacto, gente, é um tratado que se faz que não pode revogar. E existem vários pactos. Por acaso, eu estou precisando de um emprego? Estou. Eu vou numa firma e assino um pacto com o dono da empresa. Eu dou para a empresa o meu trabalho e ela me dá o dinheiro contratado de acordo com o meu trabalho. Quando o patrão não me paga, a lei, entendeu? A lei foi violentada por ele. E quando eu não trabalho de acordo com o nosso tratado, a lei foi violentada por mim. Entendeu, gente? Agora, dentro do nosso tratado, para isso tem a lei trabalhista. Como se trata no registro daquele trabalho. E quando se fala na divindade, entendeu? Da natureza, o nosso natural aqui na Terra, o nosso comportamento, nós temos dentro de nós, com a natureza, o sentido referente ao pacto. Eu faço um pacto com Deus, eu faço um pacto com Satanás, ou seja, Jeová, Deus. Lucifer, Deus oposto. São dois deuses. Um Deus que rege a natureza. É um que aparece como Deus, como se ele fosse o regente da natureza. E existe o pacto, que tanto nós podemos fazer um pacto com Deus, e como podemos fazer um pacto também com Lucifer. Tem várias pessoas aqui que faz pacto. Da mesma maneira que eu invoco Deus para fazer um pacto com ele, eu posso invocar também Lucifer e fazer um pacto com ele. Não é assim que Jesus disse? Entra no teu quarto, ora a teu Pai que está no céu, e ele te ouvirá. Quer dizer, eu estou precisando de alguma coisa, eu entro lá no meu quarto, de acordo com a maneira que eu aprendi, eu tenho que pedir da maneira que eu aprendi. A falar com Deus, eu converso com Ele. Parece que ninguém escutou. Faço um pedido a Deus, parece que ninguém escutou.
Mas o dia que eu menos espero, a hora que eu menos espero, aquilo que eu pedi aparece para mim. De uma maneira que às vezes nem eu mesmo entendo. Hã? Agora, se o pedido que eu fiz, eu só tenho uma coisa para oferecer a Deus: a minha alma. Entendeu, gente? A única coisa de valor que eu tenho no universo, fora de mim, é a minha alma. Que quando eu for recolhido da terra, ela vai ficar a meu critério, para mim criar um movimento do outro lado. Entendeu, gente? Pertencente à minha alma. O dia que eu for embora daqui, quem me trouxe aqui, um dia vai vir me buscar. E quando eu for para onde está determinado, antigamente ninguém tinha escolha, né, gente? Todo mundo era prisioneiro na escuridão, que ninguém tinha condições de saber da onde veio, para onde vai, e o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Mas todo mundo estava no escuro. Mas veio alguém aqui, se transformou em uma luz. E ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem é esse? O Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. E está escrito que a luz se manifestou nas trevas, mas os homens amou mais as trevas do que a luz. Por isso, quando alguém fala que está na luz, ele é criticado. Você quer ver a pessoa ser criticada? É ele falar que está em um determinado lugar, coberto pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Aí a turma começa a rir. Não é assim que eles falam hoje? A CCB é a graça. A congregação cristã é a graça. Gente, se a congregação cristã não for agraciada por Deus, eu acho que não existe lugar nenhum aqui na terra agraciado. O que é agraciado, hein, gente? É escolhido. É um grupo onde as pessoas se congregam nas coisas de Deus e ali foi escolhido por Deus. Foi onde ele colocou, entendeu, gente? Onde ele colocou os olhos dele e escuta tudo que aparece, que sai dali, referente a ele. Não é assim que eles falam? A CCB é a graça? Não, a CCB não é a graça. Mas agregado, entendeu, gente? Os agregados em Jesus Cristo se reúnem lá para louvar a Ele. Mas o povo entende isso aí, gente? Se nós sentasse para se concentrar nas coisas de Deus, essas confusões não estavam no nosso sentido, não apareciam no nosso sentido. Mas nós senta para criticar as coisas de Deus. Entendeu? Por isso a palavra diz assim: examinai de tudo e abraçai o bem. Mas antes de eu examinar, conhecer o fundamento das coisas, eu fico criticando. Entendeu, gente? E Jesus diz assim: todo pecado do homem é perdoado. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo... O que é pecar contra o Espírito Santo, gente? O pecado contra o Espírito Santo é eu não procurar a conhecer o
que é a verdade e o que é e onde está a mentira. Eu transformo tudo, eu misturo tudo. Eu misturo tudo. E não separo nada. E nós temos que separar o joio do trigo. Mas a coisa mais difícil que tem, gente, é separar o joio do trigo, porque os dois é parecido. É parecido. Você só conhece o joio do trigo na hora de dar fruto. O fruto do que o joio produz é diferente do fruto que o trigo produz. Mas enquanto está crescendo lá, na lavoura, lá, você vai lá, ó, cuidar da lavoura, acompanhar a lavoura. Por isso o Senhor, na parábola que Jesus disse, quando alguém diz, Senhor, quer que nós vamos eliminar o trigo entre o joio? O Senhor disse, não, para que não maltrate a plantação, deixa crescer junto. E quando colher, então nós tiramos o joio e joga no fogo. E o trigo nós recolhemos para o nosso celeiro. Entendeu, gente? Por que o Senhor falou isso? Porque o trigo e o joio é a mesma coisa da verdade e a mentira. Aqui na terra são parecidos. Você sabe onde está a verdade? Você sabe onde está a mentira? Hã? Que a verdade e a mentira, as duas andam juntas. E muitas vezes você transforma a mentira em verdade e transforma a verdade em mentira. Nos dias de Jesus não foi assim? Jesus falava que ele era filho de Deus. Ele estava mentindo ou falando a verdade? Ele era ou não era filho de Deus? Mas o povo conhecia Jesus como filho de José. O povo estava errado. Os doutores da lei que via Jesus como filho de José, marido de Maria, eles estavam certos ou estavam errados? Agora, se conhece pelos frutos. Os frutos que Jesus produzia dava sentido que ele veio de Deus. Pode ver que em 3 de São João, um homem foi encarregado de prender Jesus. Lá está escrito. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, porque ele foi encarregado de prender Jesus. Mas quando ele chegou lá, ele não já chegou, não, você está preso. Não, ele chegou e foi escutar, foi acompanhar o que Jesus fazia. E quando ele chegou onde alguém tinha encarregado ele de fazer a prova, cadê? Ele não trouxe o homem? Ele disse, olha, eu não prendi ele porque eu nunca vi homem nenhum fazer os sinais que aquele homem faz se não for através de Deus. O que ele faz é de Deus. Ah, você também se tornou discípulo dele? Entendeu, gente? Mas por quê? O que Jesus fazia provava que só alguém que veio do alto tinha aquele... Foi o único homem que andou na terra, entendeu, gente? Ele superabundou a todos os homens. Nunca na terra pisou alguém que tivesse as qualidades de Jesus Cristo. Não. Nem Elias, nem Eliseu, nem Abraão, nem ninguém. Não. O único homem que deixou uma história na terra, que ninguém teve uma história, entendeu, gente? Tão importante que nem a de Jesus. Mas falava a verdade. Mas o testemunho que Jesus tinha da verdade foi quando ele entrou no sepulcro e ressuscitou um homem, deu a vida a um homem que tinha 4 dias, estava sepultado.
tem condições de se mostrar um poder maior do que este, tirar a pessoa da sepultura há 4 dias enterrado. Enterrou lá, deixou lá 4 dias. Depois do 4º dia foi lá, trouxe a pessoa de volta. Viva, sã e salva. A multiplicação do pão, entendeu, gente? Coisa que Jesus mostrou. Para isso ele escolheu 12 homens, para ele fazer milagre e prodígio diante deles. Quem estava fora desses 12 homens não via nada, mas eles viam. Hoje é a mesma coisa, gente. Jesus escolhe um grupo de pessoas para ir para ver ele fazer prodígio. Quem está fora desses 12 não vê nada. A mesma coisa é hoje. Você quer ver Jesus trabalhar, fazer prodígio? Hã? Quer? Então para de criticar as coisas de Deus e procura se concentrar naquilo que é do alto. Senhor, mostra para mim onde está a verdade. Mostra para mim aonde eu quero salvar a minha alma, mas eu não conheço, não sei onde é que está o caminho. Senhor, mostra o caminho. Porque nós na Terra nós vemos o caminho das religiões, gente. Os caminhos da religião nós não conseguimos entender. Por quê? Porque esse fala que aquilo pode fazer, o outro fala que não pode. Um fala que isso aqui manda para o inferno, o outro fala que não manda. Você vai saber quem está certo? Ah, vamos ler a Bíblia. Aí quando lê a Bíblia, um diz que a Bíblia está certa, outro diz que a Bíblia está errada. Porque se eu ler uma coisa na Bíblia e falo que está certo, e o outro lê e fala que está errado, então o negócio fica difícil de entender, né? Mas quando nós dissemos, se concentrarmos em Deus, Senhor, mostra para mim. Quando o Senhor mostra, você vai falar para aquele que está lendo a Bíblia, ele xinga você de bobo. Não é assim que ele faz com o povo, o pessoal que se concentra na congregação cristã, entre aqueles que, entendeu, gente, que são chamados para servir a Deus em espírito e em verdade. O que é servir a Deus em espírito e em verdade, gente? Hã? Servir a Deus em espírito e em verdade é quando você precisa de Deus e você pede aquilo que você precisa para Deus. Senhor, eu não tenho condições de comprar, mas Tu tem poder de me ajudar nesta parte. Tu és servido de me ajudar nesta parte, Senhor? Quando você menos espera aquilo que você precisava, vem nas tuas mãos. Entendeu, gente? Só que nós temos que saber pedir. Como dizia Davi, não me enriquece muito para mim não ensoberbecer. Mas não me deixa também muito pobre para mim não pôr a mão no alheio. Porque diz que há muita opressão faz o sábio enlouquecer. Mas quando se fala em pacto, é um tratado, gente, que não pode ser revogado. E nós sabemos que quando nós for dessa terra, tem um corpo do outro lado, que nós vamos desincorporar aqui e vamos incorporar lá. E este corpo, nós trocamos ele às vezes por determinadas coisas. Tem aquele que troca por dinheiro. Se tu me der dinheiro, eu te dou o meu corpo. E o nome desse corpo é alma. O que é alma, hein, gente? Alma é um corpo com vida. Alma é um corpo com vida. Lá do outro lado tem um corpo que está nos esperando. Quando esse corpo aqui apodrecer, porque esse aqui é terra, tu és pó e em pó te tornarás. Comerás a erva do campo até que volte à terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó e em pó te tornará. Quando este corpo aqui voltar ao pó,
A vida que está dentro deste corpo é transferida para entrar em um corpo que está do outro lado. Entendeu, gente? Lá da onde nós viemos. Alguém nos bateu lá e nós desmaiou lá e acordamos aqui. E lá ficou o nosso corpo. Quando nós desmalhar, alguém nos bater aqui, nós desmalhar aqui, vamos acordar novamente dentro daquele corpo. Se nós vender aquele corpo, para quem nós vendeu, trocamos ele a troco de... Entendeu, gente? Tem gente que troca este corpo a troco de alguns anos de vida aqui. Não, eu quero ter uma vida boa, eu quero ser venerado aqui, aqui eu quero ser grande. Dou toda essa grandeza através do meu corpo. Lá eu te dou o meu corpo, fala alma, né? Porque quando você sai de você entrar lá, se transforma em alma. Dou a minha alma. Se você me der uma boa vida aqui. E alguém aceita o desafio. Porque esse alguém, quando isso aqui terminar, ele vai para um lugar de tormento. E ele não quer ir sozinho, ele quer levar um grupo com ele. Então, ele aceita o desafio. Eu te dou o que você quer. Então, quanto tempo a pessoa vai viver aqui que não pode ultrapassar 120 anos, porque está escrito. Antigamente não, podia viver, mas alguém decretou, não, os seus dias não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Os seus dias serão 120 anos. 120 anos é o máximo que o homem pode viver aqui na Terra. Depois ele vai embora. E lá ele vendeu o corpo dele. Entendeu? Quando ele acorda lá, ele é uma alma. E ele vendeu ela. Entendeu, gente? Então a pessoa fala, se chama pacto. Pacto. E tem uns pactos aqui na Terra. Tem pessoa que faz pacto com Jesus. Aqui na Terra ele vai ser pobre, que nem Jesus era, mas um pobre poderoso. Jesus era pobre, ele não tinha, né? Quando alguém diz, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele disse, as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então ele era pobre. Entendeu, gente? Mas em poder ele era rico. E subiu. Todo mundo viu que ele subiu. Entendeu, gente? A mesma coisa aqueles que fizeram um pacto com Jesus. Pacto de vida ou morte. Se servirei pela vida ou pela morte. Entendeu, gente? Mas muitas vezes nós precisamos ter cuidado, gente, para não quebrar esse pacto. E se quebrar, vem a punição. Vem a punição. E às vezes a pessoa não aceita a punição. É o caso de muita gente que faz um pacto com Jesus Cristo de acordo com a linha doutrinária da congregação cristã. É imergido nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, selado no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o responsável por esse pacto, e selado com a Trindade, que é o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que é executor das ordens do Pai, e o Espírito, que é a vida, que permanece, entendeu, gente? Entre o homem e Deus. Mas, enquanto alguém faz um pacto, te dou a minha alma, se tu me der a glória deste mundo, riqueza e glória, e alguns anos de vida, que não pode ser muito, o máximo é 120. Lá do outro lado, a minha alma é tua. Leva para você e faz o que quiser dela.
Já tem aquele que faz um pacto com Jesus Cristo. Te dou a minha alma, aqui na terra. Quem faz pacto com Lucifer, entrega a alma para Lucifer do outro lado, lá no além. A alma dele de Lucifer. Quem faz um pacto com Jesus Cristo, entrega a alma para Jesus aqui na terra. Entendeu? Te dou a minha alma aqui na terra, para tu fazer dela o que tu quiseres, em troca da salvação dela no outro mundo. E faz aquele pacto. E o pacto é selado nas águas, gente. Pacto de sangue. Você faz um pacto e assina com o sangue de Jesus, para viver aqui na terra, servindo a Jesus. Você sela o pacto com o sangue de Jesus. E sela o pacto com o seu próprio sangue, para entregar a tua alma a Lucifer, do outro lado, do além. Porque Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. E ele mostrou lá um novo reino, um novo céus e uma nova terra. Onde a capital é a Nova Jerusalém. Então você faz um pacto com alguém para ele te dar a glória deste mundo aqui, para você ser reconhecido aqui como dos mais grandes da terra, em troca de alguns anos de vida aqui. E lá a tua alma é dele. E você assina com seu próprio sangue. Por isso esse pacto é feito com, não pode ser feito com criança. Não pode batizar criança. Ide a toda criatura. Criaturas são pessoas criadas. Anunciai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Anunciou as coisas e as boas novas do reino de Jesus. Do reino de Deus. A pessoa não creu, já está condenada. Mas desde que a pessoa creu e aceitou, e faz um pacto com Jesus. Pela vida ou pela morte, aqui na terra. E esse pacto, gente, é uma guerra. E essa guerra, ela está entre a verdade e a mentira. As duas andam juntas. O trigo e o joio estão juntos. E você tem que separar, saber separar o joio do trigo. Quando os dois estão crescendo, é uma lavoura, gente. É uma lavoura. Não é depois que vai dar fruto. Não. Agora tem pessoas que colhem o fruto antes de plantar. Entendeu? As religiões, elas colhem o fruto antes de plantar. Antes de você batizar, você tem que deixar de beber, tem que deixar de fumar, tem que deixar de ser bravo, tem que deixar de roubar, tem que deixar de ser... Entendeu, gente? Adultério, tem que deixar de ser fornicário, tem que deixar de ser indório, tem que deixar de tudo. Depois que você abandona tudo, aí você pode batizar. Depois que o seu chefe lá, o seu pastor da igreja, lá ele colhe todo esse fruto. Promete que você não vai fumar, você não vai beber mais, e ele fica lá com eles, lá em observância. Depois de 1 ano ou 2 anos que você está lá, aí você é está liberado para batizar. Mas enquanto isso, não. Você tem que ficar em observação. Mas a colheita que você faz ali é falsa. Ela não é verdadeira. Você chega com semente de trigo, você chega com semente de trigo, mas esse trigo não veio do pé de joio. Ele é falso. Por que é falso? Porque é um trigo que foi adquirido através da mentira e não da verdade. Mas quando a lavoura é verdadeira, você vai lá e planta o trigo. E vai zelar desse trigo, conhecendo que a lavoura de trigo está contaminada com semente de joio que foi plantada. Alguém plantou o joio. E você vai zelando os dois. Então você só vai colher trigo depois que essa lavoura de trigo que foi plantado der fruto. É que nem você chegar, o ancião está atendendo o batismo, o batizador está lá dentro das águas, e você chega
ninguém te conhece, não sabe de onde você veio. Você vai lá e te batiza. Aí quando você sai das águas, você sai batizado. Você foi plantado no nome do Senhor Jesus. E quando nasce um pé de trigo. Aí vai crescendo. Aquela criança que ninguém conhece o futuro dela. Entendeu, gente? Mas depois que ela cresce, adulta, no coração dela tem a verdade. E desde quando ela já vem crescendo, você vai percebendo que é uma criança que não sabe mentir. Às vezes ela quer mentir, mas não conhece, não sabe mentir. Você parece um menino, esse menino é tão besta, que nem mentir ele sabe. Ele quer mentir, mas não consegue. Ele não sabe mentir. Então você vê que ali, entendeu, gente? É uma semente de trigo que foi plantada. Mas tem aquela criança que já de pequeno ele é mentiroso. Ele quer falar a verdade, mas não consegue. Isso aí, ó, é tão bobo que ele, entendeu? Ele não sabe o que é falar a verdade. Ele quer falar a verdade, mas não sabe. Só sabe mentir. E a mentira é aquele que plantou o joio. A mentira é semente de joio. A verdade é semente de trigo. Deu para entender, gente? E tem uns pactos que se faz. Entendeu? Eu quero servir a Deus, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então eu faço um pacto com o Senhor. Se tu me der salvar a minha alma, eu faço o que você pedir aqui na terra. Já tem outro que, olha, se você me der dinheiro, eu te dou a minha alma. Entendeu? Me dá dinheiro, eu te dou a minha alma. Já troca a alma por dinheiro. E lá, em Jesus Cristo, você já troca a tua alma pela a própria salvação dela. Aí você vai trabalhar para Jesus e troca da tua salvação. Falar a verdade, gente. E a verdade dói. Todo aquele que, que nasceu da verdade aqui na terra, ele é sofredor. É sofredor. Não sabe, não pode ganhar dinheiro, que a verdade não gera dinheiro. A verdade gera confusão. Que onde você chega, ninguém gosta de Deus. Você chega mostrando que é de Deus, você já arruma confusão. Quer arrumar briga na terra? Começa a falar em Deus no meio do povo. Começa a falar que Deus é bom, que Deus salva, que Jesus, para ver se você não arruma entendeu? Se já você não começa a apanhar. Alguma coisa que eu falei aqui tem sentido para você? Deixa um joinha no meu canal. Gente, sem o seu joinha, esse vídeo aqui não tem valor. Quem valoriza o meu vídeo é esse joinha que você dá aí, ó. Entendeu? Mostrando que gostou. Aí o meu vídeo tem valor. Mas como o meu vídeo aqui é mais, fala mais das coisas de Deus, aonde eu olho aí algum vídeo que tem milhões de visualização, o meu tem 2, 3. Mas se você gostou, tem sentido para você, deixa um joinha no meu vídeo. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.